Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo a respeito do tratamento de câncer, né? E do nome que eu dei a esse canal, Câncer e a Cura da Alma, porque eu tenho notado ao longo do meu tratamento e até mesmo ao longo da minha vida, né? Que existe algumas curas, né? Que a gente precisa tratar, que não é especificamente de uma doença, né? No corpo, mas doenças de encontros, desencontros que a gente tem internamente, né? Câncer e a cura da alma, eu pensei bastante durante o meu tratamento. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada em 2018 com câncer de mama, fiz todo o tratamento, né? E no final de 2019 eu tive alta, porque estava considerada curada pela medicina, né? De todo o tratamento que eu fiz, entre quimioterapia, radioterapia, mastectomia, tomei medicação bioral. E eu tive muitos momentos de dificuldade, né, de reflexões durante esse tratamento. O que eu quero falar para vocês hoje nesse vídeo é sobre algumas reflexões sobre o câncer e sobre algumas, eu diria que, lições de vida que eu aprendi durante esse tratamento. A primeira coisa, né, que a doença, às vezes a gente pensa que ela vem por conta que é um castigo, por conta que a gente fez alguma coisa errada, ou até mesmo porque a gente não tá vivendo de uma forma adequada. Pode ser que se encaixe alguma dessas possibilidades, mas a doença ela não escolhe casa, ela não escolhe pessoa, ela não escolhe criança, adulto, ela pode vir para qualquer um, todos nós estamos sujeitos, né? Então, eu tive uma vida antes do câncer muito agitada, uma vida muito corrida, uma vida muito difícil, eu até diria, né? A minha infância foi bem, né, uma infância bem humilde, onde eu perdi meu pai muito cedo, eu tive alguns problemas familiares e em decorrência desses problemas, depois de alguns anos eu vim perder meu irmão também na fase ainda de adolescência dele, e alguns traumas que eu sofri na infância que acarretaram, né, ao longo dos anos, uma bagagem de sofrimento, de medo, de dúvida. E com o passar dos anos, com o meu crescimento, eu fui tentando me descobrir, indo a igrejas, buscando auxílio com pessoas que eu conhecia. E eu era uma criança muito tímida, uma criança muito reprimida, né? Achava que as pessoas, elas sempre estavam me colocando de escanteio ou não me dando o valor necessário. Tinha momentos que sim, que era assim, e outros não. Hoje, olhando para trás, eu percebo que em muitos momentos eu me coloquei nessa situação de vitimismo devido aos medos que eu tinha. Então, para me proteger, né, eu me blindava, achando que as pessoas estavam fazendo isso comigo, quando na realidade era eu mesma que estava colocando essa blindagem. Eu sofri com muitas doenças, né? Eu com 16 anos, comecei a ter dores muito fortes de ovário policístico, né? Nesse primeiro diagnóstico, eu recebi a notícia que eu não poderia ser mãe, por isso eu passei muitos anos, né, em busca de tratamentos, de alternativas que me fizessem ter esse sonho realizado. Não foi fácil, eu passei por uns 4 especialistas até chegar no último médico que me ajudou e que me fez ter êxito, que foi muita fé em Deus e persistência, né?
Então, aos 25 anos eu fui mãe. Mas antes disso, eu tive uma trombose na perna, fiquei internada, né? Foi um momento muito delicado da minha vida. E entre outras doenças que eu tive na infância de bronquite, síndrome do pânico, de medo. Eu sempre achava que alguém ia me matar, porque eu perdi meu pai e meu irmão, né, de uma forma trágica. Né? Eles tiveram uma morte que a gente não espera. Então, por conta de tudo isso, eu fui colecionando muitos medos, muitas angústias, e não me tratava, até porque não tinha conhecimento do, do problema, né? A minha mãe não tinha estrutura financeira nem emocional para me dar o tratamento adequado. E com isso eu saí para trabalhar muito nova, tive que conciliar estudo com trabalho. Uma época, né, da minha juventude eu parei de estudar, mas sempre fui muito focada, sempre busquei muitos meus sonhos. Então voltei a estudar, conciliando trabalho, né, trabalho pesado, as primeiras profissões que eu tive foram trabalhos bem pesados, desgastantes, né, que era o que na época eu podia trabalhar, que eu não podia escolher muito, né, eu precisava do dinheiro, mas sempre de forma muito honesta e digna. Não me envergonho, né, de nenhuma das profissões que eu tive, pelo contrário, serviram de pilar para ter a estrutura que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas isso acumulou e gerou um estresse muito grande, onde, em decorrência disso, eu fui desenvolvendo outras doenças, como enxaqueca, insônia. Sofri muito de insônia por muitos anos. E sempre perguntando para Deus o porquê daquilo, buscando um propósito, um sentido, né? E nunca encontrava esse sentido. E aí, com os meus 30 anos, quando eu descobri o câncer, eu parei, repensei sobre muitas coisas, né? Sobre esses problemas de saúde que eu tive. E sempre falava assim para Deus. Até cheguei a comentar com um psiquiatra, falando assim: olha, eu já não sei mais o que Deus quer de mim, porque eu já tive todas as doenças possíveis, né? Minha circulação sempre foi muito ruim, né? Eu operei 2 vezes das varizes. A enxaqueca que eu sofri por muito tempo, não consegui engravidar de uma forma natural, dentre outras que eu sofri muito, muito mesmo, assim, com diversos tipos de doença. E eu tô falando isso pra quê? Não pra me vitimizar ou pra me colocar como coitada na situação, mas para mostrar que a resiliência, né, a fé e a força, ela vem de onde a gente menos imagina, porque depois desse câncer eu repensei, me tratei, foi sofrido, foi bem difícil, mas eu ressurgi, né? E nesse ressurgimento eu ressignifiquei muitas coisas e eu comecei a valorizar muitas coisas que antes eu olhava e eu reclamava. O meu casamento era uma dessas coisas. Eu tenho um marido que é muito bom, né? Uma pessoa que me ajuda, é um companheiro. E eu vivia insatisfeita com o meu casamento, porque faltavam coisas que para mim eram essenciais, só que quando na realidade eram coisas que eu podia conversar com meu marido, né? E me adequar. Nós dois se adequar, porque o casamento é feito por duas pessoas, né? E os dois estão unidos para que isso aconteça e que flua da melhor maneira possível, né? Então eu olhava muito para as coisas que eu não tinha, quando na verdade eu tinha tudo, né? E agora aos 32 anos eu fui diagnosticada com a metástase e isso me deu uma segunda oportunidade de repensar sobre valores, sobre agradecimentos, sobre a cura da alma, né? Que às vezes a gente busca tanto uma cura para um câncer, uma cura para uma dor de cabeça, uma cura para uma doença terminal, né? Que seria o meu caso, mas eu tenho muita fé que não é. E a cura às vezes está dentro da gente.
em soluções, em pensamentos, em medos, em momentos da vida que a gente guardou. Então eu tô fazendo esse vídeo hoje para falar se um dia alguém te desvalorizou, ou se um dia você passou por um trauma, ou se existe algo que está dentro de você. Existe ajuda, existe meios, não sofra sozinho, não se cale. Se você não tem coragem de procurar, né, um psicólogo, um tratamento, procure uma ajuda espiritual. Procure algum meio de se recuperar, porque a vida não é perdida. A gente sempre tem algo pelo qual vale a pena viver. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque assim como eu vejo que existem muitas mulheres, muitas pessoas que desenvolveu uma doença, não sabe lidar com isso, ou não tem doença alguma e não sabe lidar com a vida. A vida, ela é cheia de surpresas, mas cabe a gente ter estrutura emocional, ter força, né, para lidar com as situações, para a gente escolher a forma que a gente pode reagir. Quando você se conhece, quando você sabe do que você é capaz, você consegue escolher a forma que você vai agir diante de uma situação, seja ela uma situação boa ou seja ela uma situação ruim. Então hoje eu vou deixar esse vídeo, né? Esse canal Câncer e a Cura da Alma é para eu falar bastante sobre isso, sobre esses encontros que eu tive comigo mesma, sobre essas reflexões que eu tenho feito ao longo desses anos. Eu tenho muita coisa ainda para me reencontrar, mas ao mesmo tempo eu já me reencontrei tanto que aquela paz que eu buscava, aquela angústia, aqueles medos que eu sentia, hoje eu falo que acabaram. Acabaram com um conjunto de soluções, né? Em primeiro lugar, a minha fé, e depois todo o tratamento que eu fui buscar, o conhecimento, a leitura, a informação. Gente, não fique sem informação, busque informação. Existe hoje, a gente tem muitos meios de estar atualizado, estar informado. E se você está sofrendo, se você está com algum problema, alguma dificuldade, pensa que tudo é possível, né? A Bíblia diz que a doença, ela não... Existem doenças que não é para morte, né? Mas que sim para glorificar o nome de Deus. Então, vamos aprender a lidar com as situações. E quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a ter êxito em tudo que a gente faz. Isso é o que eu queria passar para vocês hoje. E sigam, né, o canal, que eu vou compartilhar bastante vídeos com vocês, com experiências da minha vida e do tratamento do câncer, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.